presentes e a outros que ainda aqui não estão, mas com certeza que irão participar nas diversas sessões deste grande congresso. Saudando, quero realmente também dar as boas-vindas, como já o fez o Sr. Presidente da Câmara, a esta cidade e particularmente a este local maravilhoso, conhecido no mundo inteiro, mas que necessita ser ainda mais conhecido e, sobretudo, mais amado, que é o Monte do Monte. E, naturalmente, fazer votos que todos se sintam bem aqui neste espaço, que é um espaço também que é por si mesmo acolhe, mas que ao mesmo tempo também nos responsabiliza para que possa fazer ainda muito mais. E daí que, aproveitando a ocasião, agradeço também as palavras que o Sr. Presidente da Câmara dirigiu em termos de uma maior colaboração, com certeza, que iremos empreender, não em prol só da Igreja, mas em prol da humanidade. E porque não terei a oportunidade de falar de outras ocasiões, irão permitir-me que acrescente apenas mais um pensamento e uma palavra, eu direi quase que há 15 para a introdução, e particularmente quase formulando um voto ou manifestando uma alegria interior. E começaria por uma pequena frase do livro dos Atos dos Apóstolos que diz: seguimos o Espírito Santo e nós. Com certeza que muitos de vós sabem que esta expressão dos Atos dos Apóstolos se refere ao primeiro concílio da história da Igreja. Talvez alguém se admire porque querer iniciar esta minha saudação com estas palavras. Mas creio ser o conhecimento geral que elas manifestam, por simplesmente, decisões do primeiro concílio e falando do sujeito de quem realizou esse concílio, o Espírito Santo e nós. Os resultados desse primeiro concílio naquela altura foram muitos e variados. Aconteceu depois o mesmo no concílio de Trento. Não pretendo adiantar qualquer orientação para as meticulosas reinterpretações do concílio de Trento. Atrevo-me, porém, a referir, desde o início, um dos seus pilares, um dos sujeitos, um dos intérpretes, o Beato Bartolomeu dos Mártires. Recordar este nome é uma questão de elementar justiça e fundaria que este Congresso gerasse na Igreja, particularmente de Braga e Viana do Castelo, onde exerceu o seu ministério episcopal, uma redescoberta da sua figura e particularmente da sua obra. O Monsenhor José Augusto Ferreira, no seu livro Fatos Episcopais da Igreja Primazia de Braga, descreve subliminarmente como, e cito, um vulgo gigante, um resplandecente ornato da Ordem de São Domingos, uma glória da nação portuguesa, um luminar refulgente da Igreja Católica e um traslado dos vistos dos primeiros séculos. Creio que não se poderia dizer melhor em tão poucas palavras. Redescobrir o Beato Bartolomeu pode significar muita coisa. Particularmente gostaria que a sua vida e obra fossem mais conhecidas, que o seu empenho na renovação da Igreja fosse mais imitado e que o seu culto fosse mais promovido para que a Igreja se alegrasse com a sua canonização. Os homens que marcaram a Igreja no passado devem ser transportados para a ribalta do cotidiano, para que as motivações da sua existência continuem a desafiar, mesmo que num contexto social e eclesial totalmente distante, mas com as idênticas necessidades, muitas vezes abafadas pelas preocupações e perturbações do cotidiano. Para o Beato Bartolomeu, o concílio não foi um conjunto de decretos conseguidos com muito ardor e paixão, mas que se tornaram de imediato letra morta para alguns, a relegar pelos artigos ou anais da história. Mas ele encarnou-os e tornou-os visíveis, mesmo com muita resistência. 450 anos depois da sua organização, este Congresso coloca-se perante a disjuntiva de restaurar, recuperar, como muitos sonharam em tempos passados ou ainda sonham, ou inovar, introduzir novidade neste legado histórico. Não precisamos de equacionar grandes hipóteses. A caminhada foi efetuada e hoje, olhando para o homem que tudo fez para que trouxesse renovação à Igreja, talvez seja esta conexão que devemos assumir, associando-nos ao Papa Francisco um esforço invulgar de restituir à Igreja o rosto do seu fresco de Cristo.
já apresentar, poderão porventura ser elaborados por especialistas que não se identificam com a Igreja. Gostaria, porém, que soubessem que a Igreja saberá ouvir quanto lhe disserem e intuir o que poderão oferecer de proposta em ordem a esta renovação. Mais do que nunca, nos sentimos livres para acolher novos desafios, vindos deles de onde vier. Neste sentido, que a figura do Beato Bartolomeu dos Matos seja recuperada para premiar a devoção do povo com preces da sua canonização, não deixe de colocar perante quem quiser reatualizar o modo de viver como projeto a divisa que ele tomou para o seu serviço episcopal. Arder e luxer. Arder de zelo e com isto tornar-se luz para que seja possível caminhar. Creio que a história tem sempre este sentido. Conhece o passado e colhemos as lições para hoje. Ser mestre da vida deve ser a sua última razão de ser. Talvez a desconsideração de um passado com uma cultura identitária esteja a ser uma das razões do vazio da sociedade moderna. Perdem-se as referências, pretende-se o imediato e sensível. Sem pessoas a arder de zelo pelas causas, o mundo continuará à deriva, sem luz e identificado caminho a seguir. Hoje, a Igreja e o mundo necessitam destes homens apaixonados pela causa comum. Os diversos estudos irão fazer-nos ver que Bartolomeu pretendeu sempre ser fiel, mas não teve medo de ser criativo. A alteração dos ritmos da história exige também, pois, criatividade na fidelidade, e isto dentro da Igreja e fora. Na verdade, a sociedade portuguesa necessita de novos paradigmas, mas nunca ignorando uma história que apresenta uma cultura peculiar e identificativa de um povo que é o nosso. Este é o modo de compreender e articular o recuperar com o inovar. Algo por isso que estes dias não sejam mero passear nas gavetas dos arquivos. Dos textos pode surgir uma luz imprescindível para acreditar na necessidade do mundo novo, onde a Igreja interpreta a sua visão em permanente estado e espírito de criatividade e fidelidade. Bom trabalho para este congresso.